Fala, Davi, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o SAS. Então, Lucas, o que é o SAS? O SAS, a gente já está até aqui com o site deles aberto, né? É, O SAS é um pré-processador, CSS, e ele funciona, obviamente, como uma extensão, né? Muito poderosa. E até fala aqui, né? CSS com superpoderes, porque realmente ele vem para resolver problemas que o CSS tinha anteriormente e ele adicionou algumas features, algumas funcionalidades muito interessantes que ajudam a tornar o nosso CSS muito mais legível, muito mais escalável em um projeto maior e até a experiência também de desenvolvimento fica muito melhor, porque a gente consegue fazer muito com pouco. E aqui na documentação deles, né, falando sobre o básico, sobre o SAS, eles falam um pouco do que eu acabei de falar para vocês. E também, né, como eu falei no início, ele é um pré-processador. Você consegue é, monitorar, né, arquivos CSS e converter eles para, no caso, monitorar arquivos SCSS e converter eles para um arquivo CSS. Até porque o que o browser entende vai ser justamente o CSS, né? E o SCSS, ele é nada mais nada menos que o próprio CSS, sendo que escrito de uma forma diferente. Até porque o SAS, ele é uma linguagem de estilos também, obviamente se baseando no CSS. E ele tem algumas coisas muito legais, como por exemplo, ele vem para melhorar o problema de variáveis. As variáveis são muito melhores de utilizar agora do que no CSS padrão. Ele também tem um sistema de indentação melhor, onde evita a gente ficar repetindo algumas classes, alguns IDs que a gente geralmente ficava repetindo para chegar em um determinado elemento. Outra coisa também interessante é que ele tem um conceito de parte, onde você consegue dividir os seus arquivos em partes, né? E você diz para o site que eles são partes, são pequenos trechos de um arquivo ou de um código maior. E você consegue dividir em várias partes e depois, na hora de você compilar esse CSS, você vai gerar um único arquivo. Também tem o conceito de módulos e, obviamente, o que a gente vai utilizar hoje, que é os mixins. Os mixins são muito úteis, principalmente para evitar a gente ficar reescrevendo trechos de código. E o interessante também é que eles aceitam geralmente alguns parâmetros, então a gente consegue adaptar aquele estilo passando alguns parâmetros. E eu vou mostrar isso para vocês na prática no vídeo de hoje. E sem mais delongas, sem enrolar, vamos direto para o projeto aqui. Eu tenho um projeto aqui que eu criei com o Vue, CLI, e é utilizando o Vue na versão 3. E eu estou utilizando aqui também o SAS, né? E o SAS Loader. O SAS Loader é responsável por fazer essa compilação para a gente aqui no Vue. E aqui eu tenho esse arquivo que eu criei de views, né? Que é um arquivo chamado mixin.view, que é basicamente isso aqui. Vou mostrar para vocês. Só tem essa logo aqui do SAS, tem um H1 e tem um parágrafo aqui. É, Geralmente em um projeto eu costumo criar uma pasta CSS dentro da pasta Assets. E aqui eu crio, não é um arquivo, é uma pasta, uma outra pasta chamada Mixins. Como o próprio nome diz, né, como o próprio nome sugere, vai ser onde eu vou colocar todos os meus mixins. E o primeiro mixin que eu vou criar vai ser um mixin chamado Flexi Center. A gente vai colocar assim, Flexi Center, ponto .css, e usando esse underline antes do início aqui para a gente tornar ele um parture, né, tornar ele um pequeno trecho para um arquivo maior. Também eu costumo criar aqui dentro da pasta CSS um arquivo chamado app.scss. E ele, no caso, vai ser o arquivo responsável por a gente jogar todos os outros arquivos aqui, que a gente poderia criar várias pastas aqui, tipo, sei lá, os SCSS globais, ou de tema, para a gente fazer um rebuild, se a gente estiver utilizando algum framework CSS. Então a gente depois colocaria todos esses importes nesse único arquivo, .scss, e poderia referenciar aqui no nosso main.ts ou no nosso main.js, caso a gente estivesse utilizando JavaScript aqui no projeto com o Vue. Mas voltando aqui para o nosso mixin, o primeiro mixin que eu vou criar vai ser um mixin para centralizar algum elemento na tela. E para a gente criar um mixin, a gente precisa dizer assim, arroba mixin, e como o próprio
a própria ideia aqui do VS Code já completa aqui pra gente, a gente pode dar um name para ele. Eu vou chamar ele de Flex Center. E aqui dentro da chave a gente vai definir os estilos que a gente vai querer. Vai ser um Display Flex, e vai ter um Justify Content Center, e ele vai ter um Align Item Center. Uma coisa muito interessante de Mixins, como eu tinha falado para vocês, quando a gente estava olhando a documentação, é que a gente consegue passar alguns parâmetros para esse Mixin. E o parâmetro que eu vou passar vai ser o parâmetro column. E ele vai começar com um valor falso. Por que eu vou definir esse parâmetro column? Porque a gente sabe que quando a gente define o display flex, ele tem o flex direction dele como row. Ou seja, por padrão, toda vez que a gente define o display flex, ele vai ter por padrão o flex direction como row, ou seja, vai ser em linha. Porém, eu quero que de forma condicional, ou seja, se column for true, ou seja, se ele for verdade, a gente vai mudar o flex direction para ser column. Porque vai que, por exemplo, eu estivesse utilizando lá esse estilo, esse mixin no caso, né? E eu quisesse que os elementos ficassem em coluna. Então é só passar agora um parâmetro, que no caso aqui nem precisou passar o column lá no nosso arquivo view. Quando a gente vir para cá, eu vou mostrar para vocês. Então a gente passando para cá o valor como true, ele vai entrar aqui e vai aplicar esse estilo. A gente poderia fazer outras condicionais aqui, e isso é muito legal. Para a gente utilizar esse mixin, eu vou fazer o seguinte, nesse arquivo que eu criei, né, o mixin.view, eu tenho que falar para vocês que ele só tem só uma logo mesmo, do próprio SAS, tem um H1 e tem esse P, que é basicamente isso aqui. Para a gente utilizar esse mixin, a gente tem que criar aqui, dentro do nosso single file component do view, uma tag chamada style, e eu vou importar aqui, eu vou colocar aqui style como scoped, e o lang dele está justamente apontando para o SCSS, né? Eu tenho uma classe aqui chamada home, não é isso? Então, essa home, eu vou colocar ela aqui, porque a gente vai usar nossos estilos nela. Mas, para eu utilizar o meu mixin, eu preciso primeiro importá-lo. Eu vou importar aqui, fazendo assim, ponto, assets, css, mixins, barra, flex, center, css. É justamente o caminho que a gente definiu aqui, ó. Eu só fiz só referenciar. Para a gente utilizar um mixin, a gente precisa dizer assim, ó, arroba, include, e a gente coloca o nome do mixin, que é Flex Center. Fazendo isso, a gente já vai ter aqui no nosso home esses estilos aqui que a gente definiu nesse mixin. E vamos ver se realmente funcionou. Pronto. Funcionou como esperado. A gente agora tem um display flex aqui. Se a gente for inspecionar e olhar aqui esse componente home, esse elemento home, a gente vai ver que ele tem o display flex, justify content e align intent, justamente da forma que a gente definiu lá no nosso mixin. Porém, lembra que eu disse para vocês que, vamos supor que eu quero isso aqui em coluna, porque por padrão o display flex é linha. Então, basta a gente vir aqui e dentro desse parênteses, a gente dizer como true. Quando a gente fizer isso, ele vai ter agora a disposição em coluna. Porque o que vai acontecer é o seguinte, como a gente está chamando esse nosso mixin, ele começa, o parâmetro que ele recebe aqui começa como false. Ou seja, ele não entra aqui. A partir do momento que a gente passa o valor true para ele aqui dentro desse parênteses, ele vai ver que o column agora é true, então ele vai entrar aqui e vai aplicar esse estilo. Então, o nosso primeiro exemplo aqui com o mixin já foi implementado com sucesso. E isso é muito legal, porque a gente poderia continuar aqui aplicando outros estilos. Eu poderia dizer que eu quero um height aqui, né, para aplicar a altura sem dar view, né? Então ele vai aplicar em tudo e ele vai, ó, ter aqui tudinho. Ele ocupando toda a disposição aqui da tela. A gente poderia colocar, por exemplo, se a gente quiser, por exemplo, pegar todo o espaço aqui, né, toda a largura da tela, a gente poderia colocar o width 100%. Ele ocupa tudo e visualmente não parece que realmente não aconteceu nada, né? Mas ele agora está pegando 100% da tela agora. Um outro exemplo que eu quero trazer também vai ser criando um outro mixin. Esse mixin vai se chamar underline bg pool.
bg.css. E esse aqui vai ser um mixin que a gente vai aplicar um background que vai ocupar todo o espaço que for tiver disponível para ele. E a gente lá no nosso mixin a gente vai passar como parâmetro só o caminho da imagem que a gente quer. Eu já adicionei uma imagem aqui, ó, chamada bg.jpg, é justamente essa imagem que a gente vai exibir. E a gente vai utilizar ela com o mixin. A gente vai definir um novo mixin aqui, que eu vou chamar de bg full. E ele vai ter background image. E o background image, ele geralmente tem essa URL. Essa URL a gente vai receber um src. E esse src a gente vai receber por parâmetro aqui no nosso mixin. A gente vai aplicar também um background position como center e um background size como cover, para ele ocupar todo o espaço que tiver disponível. Fazendo isso, a gente pode vir aqui no nosso mixin.view, a gente vai importar ele, e ele está justamente nesse caminho aqui. A gente vai colocar bg-full, e agora a gente vai dar esse include com o bg full, e a gente vai passar agora o caminho da imagem. E o caminho da imagem está justamente aqui, dois pontos, barra, assets, barra image, bg.jpg. Se tudo ocorrer bem, a gente agora vai ter o nosso background aplicado com sucesso. Você deve estar percebendo aqui que no cantinho ele não está ocupando 100% da tela. Por quê? Porque esse projeto foi criado e eu não dei um rebuild no CSS que o próprio navegador gera. Então a gente pode fazer isso da seguinte forma. Lembra que logo no início a gente criou esse app.scss? Então a gente pode fazer aqui, ó, que a gente vai querer uma margem 0, a gente vai querer um padding 0 e um box size como border box. E a gente vai importar isso aqui no nosso arquivo de build, aqui do main. É só a gente fazer isso, import, a gente consegue importar dessa forma, assets, css, e a gente coloca app.scss. A gente fazendo isso agora, a gente vai estar importando esses estilos para cá. E agora, se a gente for perceber, ele agora não tem mais aquelas margens, nem aquele padding. E percebe também que agora os espaçamentos aqui, ó, eles estão um pouco mais juntinhos. Então a gente fez um rebuild com sucesso aqui dos nossos estilos que vem do próprio navegador. Então era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Em breve eu vou trazer outras funcionalidades do SAS e como a gente utilizar, por exemplo, funções para pegar, por exemplo, qual é o tamanho da tela e a gente aplicar algum estilo de acordo com o tamanho da tela utilizando o SAS. Então ele substitui aquele media query e a gente fica repetindo direto um tamanho. Então a gente consegue, através de funções do SAS, aplicar esses estilos de forma mais inteligente e de forma mais organizada. E a gente vai poder ver também como aplicar fontes utilizando variáveis. Então nos próximos vídeos eu vou mostrar isso para vocês na prática. E era isso. Agradeço a atenção. Se faltou eu falar alguma coisa, se eu falei alguma coisa de forma equivocada, tem área dos comentários aí para vocês me corrigirem se necessário. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu e até a próxima.